A fúria da natureza não só causa medo, mas também causa danos enormes. Em simultâneo, também é algo que atrai o coração das pessoas. É claro que isso é só se você olhar para as imagens ou fotos e não as vivenciar. Olá a todos, esse é o canal Pipa. Dessa vez gostaria de apresentá-los as maiores ondas que a humanidade encontrou até agora. Alguns deles são como filmes de pânico, mas a realidade às vezes vai muito além de imagens ousadas criadas por um cineasta ou roteirista. Bem-vindos ao nosso canal. Relaxem e, por favor, assistam o vídeo em tela cheia. E sentiremos a gratidão de poder assistir esses vídeos de um lugar seguro e confortável, onde não há perigo de tsunami. Você está pronto? Então, vamos começar. Shimabaratai Henrigo Meiwaki, Japão. A palavra Chisu, do tsunami, em japonês significa literalmente ondas que atingem o porto, e o nome japonês foi adotado diretamente em línguas ao redor do mundo. Isso não podia ser diferente. Enquanto o Japão está localizado na região do Oceano Pacífico, onde terremotos e erupções vulcânicas estão ativas, e é frequentemente atingido por enormes tsunamis causados por eles, não há linguagem apropriada para descrever essas ondas nas línguas de regiões que não encontram tsunamis tanto quanto no Japão. Para os japoneses, terremotos e as ondas causadas pelos mesmos não é novidade. No entanto, há um caso que deixou sua marca na história e tornou-se conhecido em todo o mundo. Foi um tsunami causado pela erupção da montanha Unzendaki, em Kyushu, em 21 de maio de 1792. Detalhes são desconhecidos, mas segundo os registros, antes da erupção ocorrer, houve vários grandes terremotos, e uma parte do corpo da montanha que caiu no mar causou um tsunami de cerca de 20 metros de altura, e em alguns lugares a altura da onda mais que dobrou, alcançando 57 metros. Ainda na atualidade, tsunamis causam enormes danos. Imagine o estrago desse caso no século XVIII. Tsunami causado pela erupção de Krakatoa, em 1883, Indonésia. A grande erupção do vulcão Krakatoa, em 1883, é conhecida como a maior da história humana. Durante essa erupção, as cores do crepúsculo foram alteradas. O pôr do sol vermelho sangue foi observado em todo o canto da Terra por muitos meses, e houve também uma queda significativa na temperatura. Em 27 de agosto, a erupção atingiu seu auge e ocorreram de 3 a 4 grandes explosões seguidas, tão violentas que eram comparáveis à terrível bomba soviética Tsar, só que na dimensão de 3 a 4 vezes maiores do que a mesma. O rugido causado pela terceira explosão, que ocorreu às 10 horas e 2 minutos, horário local, foi ouvido até mesmo na Austrália e na África do Sul. A cada explosão, tsunamis de mais de 30 metros se formavam e atingiam ilhas circundantes. Algumas delas foram rapidamente engolidas pelo mar. O número de vítimas estimadas deste tsunami é de 36 mil pessoas. Houve vários casos semelhantes a essa erupção na história. Uma erupção vulcânica em Santorini, durante a Idade do Bronze, é um exemplo. Séculos depois, a história da erupção que desencadeou a destruição da civilização cretense e o tsunami resultante se tornou uma lenda sobre a destruição da Atlântida. Embora comparando a destruição de Santorini com a erupção de Krakatoa, desse último temos muito mais informações. É exatamente por isso que escolhemos falar do Krakatoa nesse vídeo. A propósito, há também um fato interessante. Em 1874, um famoso romancista chamado Júlio Verne publicou um romance chamado A Ilha Misteriosa. No livro, ele descreve a ilha em questão sendo submersa profundamente no mar após uma erupção vulcânica. A questão é o fato de ser muito semelhante com a erupção de Krakatoa, que ocorreu 9 anos depois. Isso pode ser dado como um exemplo de que a profecia do escritor se concretizou, podendo ser adicionada a uma longa lista. Tsunami em Severo Kurilsk, de 1952.
No início da manhã de 5 de novembro de 1952, um terremoto em grande escala ocorreu. O epicentro é o fundo do mar da península de Kamchatka, até a parte norte das Ilhas Kurilas. O tsunami causado por esse terremoto atingiu a costa dentro de 35 a 40 minutos, e as ondas chegaram a incríveis 18,5 metros ao alcançarem as ilhas de Paramushir. Em Severo-Kurilsk, que foi o mais atingido, as vítimas chegaram a 1.200, ou seja, 1 a cada 5 moradores foram afetados. O trabalho de socorro foi realizado não só pelos militares e pelo Ministério para Situações Emergenciais, mas também por civis. Aproveitando essa tragédia como oportunidade, o país seguiu para a construção de sistema centralizado para observar tremores subaquáticos e tsunamis. Entre os soldados convocados para operações de socorro estava Arkady Strugatsky, que mais tarde se tornou um escritor de ficção científica. Ele é conhecido por escrever uma série de obras de ficção científica com seu irmão Boris, e há uma cena em uma obra chamada Destruição de Radga, em que certo planeta habitado está ameaçado por uma terrível onda de energia. As ondas de energia são retratadas na forma de uma parede gigante que se assemelha à água e alcança o céu. Talvez o tsunami que atingiu Severo-Kurilsk e a destruição que o acompanhava inspiraram os futuros escritores. Mega tsunami da Baía Lituia, em 1958, Estados Unidos. Comparado com o mega tsunami que citarei agora, pode-se dizer que os que apresentei até aqui são tão distintos como comparar elefantes e gatinhos. Em 9 de julho de 1958, ocorreu um deslizamento de terra em larga escala na encosta da Baía de Lituia, localizada no nordeste do Alasca. Cerca de 30 milhões de metros cúbicos de terra e blocos de gelo caíram na água, criando uma tremenda onda chegando a 516 metros. Isso é, 10 vezes mais que a altura do tsunami gerado pela erupção do Unzendak. Na Baía Lituia, grandes tsunamis ocorreram várias vezes no passado. Devido à área ser pouco povoada, temos que confiar em relatos de testemunhas oculares e dados coletados por geólogos em suas pesquisas. Mas de acordo com tais informações, nessa área remota, no último 1,5 século, houve pelo menos 3 ondas que ultrapassaram 50 metros de altura. Sendo assim, mesmo com esse histórico, uma onda de 500 metros é uma escala exagerada até para os padrões da Baía de Lituia. De acordo com informações oficiais, 5 pessoas se depararam com esse tsunami. O número de vítimas não ter sido maior acaba sendo um alívio. O mega tsunami derrubou árvores, engoliu plantas e ceifou a vida de muitos animais. Em Yukutá, o único assentamento afetado pelo desastre, sofreu danos às instalações de infraestrutura. É o tsunami mais forte da história e pode ser comparado à queda de um meteorito que ocorreu há 65 milhões de anos. A única coisa positiva é que atingiu apenas uma área muito remota. Já pensou se esse tsunami atingisse o Japão ou a China, o extremo oriente da Califórnia ou a Rússia? É assustador só de imaginar. Onda gigante de 2016, Mar do Norte. Em fevereiro de 2016, surgiu um vídeo na internet de um navio sendo engolido por uma onda de cerca de 30 metros de altura. O vídeo original foi apagado há muito tempo, mas cópias ainda permanecem. Eu vou te mostrar o vídeo, mas se você sofre de estresse e ansiedade, eu recomendo que você não assista. Felizmente, nesse caso, o navio saiu ileso. Porém, se o navio talvez fosse um pouco menor, ninguém tivesse sobrevivido. Ondas gigantes são um fenômeno muito comum no Atlântico Norte. Durante muito tempo, acreditava-se que as histórias eram lendas de marinheiros. Sim, até de 1º de janeiro de 1995, quando essa lenda atingiu a plataforma de petróleo Draupner. Ondas atingindo alturas de 25,6 metros. Essas ondas únicas com movimentos free wave ainda não eram conhecidas na época. O motivo pelo qual acontece esse tipo de onda, os especialistas ainda não entraram em um acordo. O vídeo de hoje termina por aqui. Obrigado a todos por assistirem. Essas são as ameaças perigosas da natureza que atraem as pessoas.
Tsunamis gigantes é apenas um entre diversos fenômenos naturais. Ainda não temos como combater esses fenômenos naturais devastadores em pé de igualdade, mas a cada ano que passa, nossa resistência está se tornando cada vez mais bem-sucedida. No entanto, não podemos deixar de torcer para que essa força imensurável da natureza não atinja nenhum de nós. E se você gosta desse tipo de conteúdo, faremos outros vídeos com tema de tsunami no futuro. Claro, traremos outros desastres naturais aqui também. Então, é isso por hoje. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.